Olá! Vamos para mais uma aula maravilhosa? O tema dessa aula hoje vai ser um tema impactante. Eu estou aqui com o meu scriptzinho para deixar isso tudo muito organizado para vocês. E o tema dessa aula de hoje, ele surgiu baseado na reclamação de muitos clientes que eu atendo pelo seguinte: Jaque, eu tinha quase certeza da decisão que eu estava tomando, mas acabou que o resultado não foi o que eu esperava. Se você observar o que aconteceu atualmente com um certo produto que uma certa empresa que tem o símbolo da maçãzinha criou, que é um produto que é utilizado na região dos olhos, você vai entender que esse produto foi um fracasso total, que inclusive eles estão cogitando a possibilidade de não lançarem o segundo ou o terceiro produto, porque não emplacou no mercado. E não emplacou, em primeiro lugar, segundo o grandioso Arthur Igreja, que fala muito da inteligência artificial, ele fala que não emplacou porque, de fato, é algo que não é útil na vida, no dia a dia das pessoas. Então é algo que, se tu tiver aquilo ou não tiver, não muda nada na tua vida, né? Tu não aprende nada, não muda as tuas experiências do dia a dia e isso não te ajuda a se tornar talvez diferente, maior, melhor, enfim. Então, pensa bem, uma empresa altamente estruturada que já usa a IA há um bom tempo, fazendo com certeza toda uma pesquisa de mercado, como que erra feio assim, investindo tanto dinheiro num produto que na verdade não andou, não foi para frente. Isso é algo comum em todos nós e provavelmente sempre vai ser, tá? Existe uma linha que a gente pode entender que os cabalistas chamam de mundo do 1%, algumas linhas falam aquela realidade que é a realidade contrativa, a realidade escassa, a realidade que é desviada ou problemática. Entenda como você quiser e caso você queira se aprofundar nesse assunto, você pode escrever nos comentários: Jaqueline, eu gosto de me aprofundar nesses assuntos que normalmente a gente não vê na mídia, que a gente pode te incluir em alguma comunidade nossa ou em algum grupo de estudos que a gente faz. Então, o tema de hoje, a gente deu um nome para o poder das decisões. Saiba quais são as decisões que são baseadas em memória e como são as decisões baseadas em criatividade e inspiração. Então, veja bem, você nasceu num contexto, você aprendeu com seu pai e a sua mãe a ver o mundo e sentir o mundo de um determinado modo. E hoje eu vou te convidar a mudar completamente a tua visão de mundo, a forma como você se sente, a forma como você sente o mundo. Então a primeira coisa é a importância das decisões na tua vida pessoal e profissional. Porque tudo aquilo que você decide, tudo aquilo que você escolhe, vai criar uma determinada estrada, um determinado futuro. Imagina que você gostaria de um futuro X e você gostaria de tomar as decisões corretas para que você atingisse os teus objetivos. Muitas pessoas não têm objetivos claros. Muitas pessoas a cada ano refazem a sua lista de promessas, principalmente no final do ano, né? Nós estamos agora... Esse vídeo está sendo feito num determinado momento do ano em que nesse mês as pessoas começam a pensar como é que foi o meu ano, o que eu quero para o ano que vem, né? E se você for olhar para as listas de decisões mais comuns das pessoas, é aquela, né? Esse ano eu vou cuidar do meu corpo, esse ano eu vou isso, esse ano eu vou aquilo. E devido aos acontecimentos externos, fica bem difícil essa pessoa, muitas vezes, dar sequência naquela decisão que ela tomou, que na verdade não é uma decisão porque é baseado em memória. A diferença da decisão baseada em memória e da decisão criativa, inspiradora,
é que quando tu decide de forma criativa e inspiradora, aquilo que você decide, de fato, você cumpre. De fato, você faz, de fato, você vai atrás, de fato, você muda. E quando você está tentando decidir as coisas baseado numa memória, baseado no externo, baseado naquilo que te disseram, você vai ter uma grande dificuldade de dar conta dessa decisão que você está precisando tomar. Então, um exemplo muito prático são todas as decisões que você fez baseado em padrão. Se você parar para analisar agora, em 2 minutinhos, olhando sem julgar de forma pejorativa, mas fazendo aquele julgamento filosófico que é olhando de fato como as coisas foram. Olha para como a tua mãe gerenciou a vida dela e olha para como o teu pai gerenciou a vida dele. E dá uma analisada também o que é que você vem fazendo esse padrão repetitivo, que pode ser até um mix do pai e da mãe juntos, né? A parte boa de fazer um copia e cola com os nossos pais é que a gente economiza muito tempo de aprendizado e é muito bom, principalmente se nós tivemos e temos pais bem-sucedidos, autênticos, inteligentes, que entendiam a vida e que eram felizes. Problema, se nós temos um pai e uma mãe que têm as suas dificuldades, que você enxerga que não são felizes, são conflituosos, são desorganizados, são bagunçados, e ali você poderia colocar outras análises, né? Muitas famílias, por exemplo, podem ter muito dinheiro, mas o dia a dia deles é totalmente... não tem vida, não tem o reflexo da vida naquilo. É como se a pessoa tivesse tanto dinheiro, ela pode estar num lugar maravilhoso. Como esses dias eu perguntei para um cliente, né? Minhas férias eu passo em Aspen esquiando. E eu perguntei, e o que que você sente? O que é bom lá? Ele riu e disse assim, é molhado e gelado. Interessante, né? Interessante uma pessoa definir umas férias que deveriam ser tão nutritivas, inspiradoras, aonde ele leva a esposa e os filhos, mas na verdade acaba sendo um protocolo que ele está cumprindo, levando a família porque tem que levar, fazendo programas porque ele acha que ele tem que fazer, e na verdade ele não se permite mergulhar na experiência em si, de entrar em unidade com aquele lugar. E é um empresário que fatura muito recurso econômico pro estado dele, pro país dele. Então, eu queria te colocar eu queria que tu começasse a dar um checkmate em algumas coisas na tua vida, tomando algumas decisões que daqui a pouco podem te trazer criatividade e inspiração. Por exemplo, tem algumas decisões que emergem do teu estado mental, que é um estado mental de abertura e de muita intuição, porque mente deriva de uma palavra do latim que significa mensurare. Então, mente é aquele que mensura. Só que se você for lembrar, a mente mente. A mente precisa ser coordenada por uma racionalidade muito organizada, a ponto de você olhar para tudo que foi a tua infância, a tua vida e olhar de fato para as coisas e talvez tomar uma decisão. Não, mas peraí. Eu coloquei hoje de manhã, por exemplo, eu atendi uma mulher e a mãe dela, ela tinha um santuário para a mãe dela. E ela acabou entendendo que ela não podia mais viver a vida dela baseado em tudo aquilo que foi projetado nela pela mãe. Porque ela chegou num momento de vida que ela tem que expandir mais, mas não tem criatividade, as coisas não acontecem, né? Ela tenta, mas morre na praia. E aí nós chegamos nesse lugar, ela viu que até hoje, o sucesso todo que ela tem, que não é pouco, fez com que ela chegasse num lugar, mas fazendo copia e cola da mãe. E a vida tá cobrando dela a autenticidade dela agora. A vida tá cobrando dela o pulso dela, a alma dela, a conexão dela com o negócio dela e com a vida dela. Então ela teve que passar por um processo ali muito, muito forte, que ela teve que ter muita energia para tomar aquela decisão assim, bom, basta.
Eu preciso começar a gerenciar o meu negócio de acordo com a minha pulsão, com a minha criatividade, com a minha alma, né? Aquilo que o ser quer refletir a partir de mim, no meu negócio, para gerar o dinheiro, para gerar a melhoria na sociedade. Então foi uma sessão muito linda e que ela conseguiu, a partir desse potencial de inovação que ela tem dentro dela, que é genuíno dela, trazer essa questão de resolução para muitas coisas na empresa, no trabalho, com os colaboradores, com os sócios, com todo mundo, em que agora ela entendeu o que ela é e o que ela não é, né? Ela não é esse copia e cola da mãe. Ela não é aquilo ali que ela achava que ela tinha que ser. Então essa mãe, ela fica bem no lugar de genitora, né? No lugar de mulher que deu a vida, lá no lugar dela, ela agora no lugar dela, então se tornam duas pessoas diferenciadas, diferentes, cada uma fazendo a sua vida, e uma não tem que copiar o que é da outra. Um outro exemplo para vocês, por exemplo, que eu vou dar muito simples. Eu estava sentado certa vez num café e eu peguei para comprar um bolinho de grão de bico com legumes, era algo vegetariano, tá? E uma colega veio e ela viu eu tava me deliciando porque tava muito gostoso aquela alimentação ali, aquela comida. E ela olhou pra mim e imediatamente, meu Deus, o que tu tá comendo? E aí eu já fico assim, né? Eu fiquei louca pra dizer pra ela, olha, não olha porque eu tô comendo, vai lá no balcão e escolhe aquilo que ressoa a tua alma. Mas eu não falei isso pra ela, eu disse, eu tô comendo isso, isso, isso. Ela foi lá no balcão, sem pensar, sem sentir o corpo dela, sem perceber as reações no corpo dela, e ela comprou aquilo, e quando ela botou na boca, eu me lembro como se fosse hoje a reação dela. Ela colocou na boca, começou a mastigar, a testa dela começou a franzir, ela começou a fazer uma cara de repulsa, até que ela não aguentou, ela pegou um lencinho de papel e ela disse, ai Jaque, desculpa, né, com a boca cheia de comida, e ela cuspiu no papelzinho, ela disse, nossa, mas deixa eu provar um pedaço do teu, pra ver se não é o meu que tava estragado. E eu dei um pedacinho do meu pra ela. E ela disse, realmente, tá melhor que o meu, mas não quero comer isso, não é pra mim. Com essa história, eu finalizo essa aula sobre decisões tomadas a partir da inspiração e da intuição, para que você entenda que aquilo que faz bem pro outro pode não fazer bem pra você, e que as decisões que você tem que tomar são decisões que tem que trazer para você harmonia, porque harmonia é diferente de equilíbrio. E logo mais ao longo das lives eu vou falar de harmonia, eu vou falar de equilíbrio e eu vou falar sobre conexão do corpo e como é que você faz para ter o teu corpo como teu aliado no momento de perceber o mundo e também no processo para que você tome decisões mais assertivas e mais criativas. Até a próxima e muito obrigada por você estar aqui. Eu desejo muita paz e muita luz para você e que você entenda a grandeza e a potência que você é aqui na Terra para que você possa ser uma mediação entre o ser e a existência. Até breve.